Minha vida nunca mais será a mesma. Eu descobri uma terrível verdade que marcou para sempre o meu passado. Mas deixe-me contar tudo na ordem certa. Meu nome é Samantha, apenas Sam para os amigos. Eu vivo a vida de uma adolescente comum. Eu estudo, eu me divirto, eu saio e eu ajudo a minha mãe em casa. Meu pai trabalha como motorista e minha mãe faz o trabalho doméstico. Somos apenas uma família comum, com uma rotina comum. Desde o ano passado, eu me propus a meta de entrar para uma escola de artes. Bem, é que desde criança eu sempre gostei muito de pintar, de transmitir a beleza do mundo e os meus sentimentos através da tinta. Eu não sei de onde tirei todo esse desejo pela beleza. Eu sempre adorei arrumar a mesa de uma forma bonita, comer em pratos de alta qualidade, vestir coisas elegantes. E as pessoas até zombavam de meus pais por terem criado uma filha com modos aristocratas. Mas, de alguma forma, os meus pais não gostavam muito dessa comparação. Levamos uma vida tranquila até o momento em que descobri o segredo mais terrível da minha vida. Era domingo de manhã. Meu pai estava tomando café da manhã, como de costume, e se preparando para ir trabalhar. Apesar do dia de folga, ele ainda trabalhava, querendo ganhar mais dinheiro. Mamãe estava fazendo suas panquecas características e eu estava ansiosa por um dia legal, cheio de planos diferentes. Papai se despediu de nós e foi embora. Mamãe e eu continuamos tomando café e conversar sobre todo tipo de coisa. Então mamãe olhou para o relógio e percebeu que estava atrasada para fazer as compras. Ela me pediu para limpar a bagunça do sótão e finalmente jogar fora os meus cadernos escolares. Eu confesso que tenho um monte desses cadernos e eu não sei por que eu recolho todos. Mas a questão é que eram tantos e foi preciso me livrar deles. Antes, minha mãe nunca confiaria em mim para limpar o sótão, mas dessa vez ela estava com tanta pressa que me confiou a santa responsabilidade. Subindo as escadas, olhei em volta, encontrei várias caixas onde minhas coisas velhas estavam e eu comecei a examiná-las. Eu estava me sentindo triste ao ler os diários da escola, álbuns de fotos e esqueci completamente o tempo. Depois de ver fotos antigas, senti como se estivesse sendo transportada de volta à primeira série, ao primeiro concurso de desenho. Lembrei também dos meus primeiros amigos no nosso primeiro apartamento. Foi um momento inesquecível. Tirando tristemente as coisas desnecessárias, quis colocar a caixa com as fotos antigas em uma prateleira. De pé na escada, eu acidentalmente vi uma pequena caixa na parte de trás da prateleira. Ela estava escondida da vista. Eu me perguntei o que havia nela, por que ela estava longe, por que eu não a tinha visto antes. Quando eu finalmente consegui alcançar a caixa, eu ouvi uma voz. Sam, estou em casa. Era minha mãe no corredor. Com uma surpresa repentina, quase caí da escada, mas consegui me agarrar à prateleira e consegui me levantar. Em minhas mãos estava uma caixa e o meu desejo de saber seu conteúdo era ainda mais forte. Escondendo meu achado debaixo da minha jaqueta, desci até minha mãe. A noite se arrastou por um tempo absurdamente longo e eu mal podia esperar para abrir a caixa sozinha. Imediatamente após o jantar, fui para o meu quarto, onde finalmente senti-me uma super espiã. Descobri o achado. Dentro havia algumas fotos antigas, recortes e revistas, alguns ingressos de teatro também. De um modo geral, nada que fosse tão interessante. E então, de repente, um envelope que estava bem no fundo da caixa chamou minha atenção. Abri e comecei a ler. Eu não pude acreditar, lendo cada frase, não consegui me conter e chorei. Acredite ou não, minha vida inteira estava naquele pedacinho de papel. Por muitos anos eu vivi uma mentira que as pessoas mais próximas de mim inventaram. A carta dizia que Samantha Thomas, ou seja, eu, é filha biológica da princesa Rebecca, filha do próprio rei Henrique, e que meus pais me adotaram quando eu tinha apenas 10 anos de vida, e os direitos de guarda foram transferidos para eles por completo. Você pode imaginar, eu faço parte da família real, eu sou neta do rei, o sangue real corre em minhas veias. Eu não conseguia acreditar e não entendia todos os meus sentimentos ao perceber essa nova verdade. Eu fiquei surpresa, chocada, com raiva. Eu não entendi por que eles me entregaram para adoção e por que os meus supostos pais não me disseram a verdade antes. E como a minha família tão humilde, simples, poderia ter contato com a família real, que também era minha família. Eu não sei. Eu tinha centenas de perguntas e eu exigia resposta para todas elas. Eu fui até os meus pais com uma carta nas minhas mãos e eu exigia uma explicação. A mamãe começou a chorar, o papai suspirou e me pediu para sentar e ouvi-lo com calma. Meu coração estava batendo descontroladamente e minhas mãos começaram a tremer de emoção. Olhei para os meus pais e não consegui imaginar que eles não eram meus pais. Papai começou a sua história. Ele disse que há muito tempo atrás ele tinha trabalhado como motorista para uma família real.
Ele levava os filhos do rei, cuidava da sua frota, consertava os carros. Ele gostava de fazer parte da vida deles, embora entendesse que eles eram completamente diferentes, que eles tinham suas próprias regras e princípios. O rei era um homem muito duro, rígido e pouco sociável. Ele criou regras na casa que absolutamente todos deveriam seguir, especialmente seus filhos, Christoph e Rebecca. O rei só pensava no poder e as crianças não se sentiam amadas. Christoph foi estudar no exterior e não queria voltar para casa para não cair sob o controle infinito do seu pai novamente. Após sua partida, Rebecca ficou muito triste. Ela não precisava de dinheiro ou de uma vida bonita, ela só queria ser amada e cuidada. Então ela conheceu um jovem por quem se apaixonou perdidamente. Ele era de uma família simples, mas Rebecca não se importava. Os jovens se casaram secretamente e foram muito felizes. De repente, depois de algum tempo, o cara simplesmente desapareceu. Ninguém sabia o que aconteceu com ele ou onde estava. Rebecca não era ela mesma. Ela até suspeitava que o rei estivesse envolvido no desaparecimento do seu marido, já que ele era o único contra a união. Naquela época, Rebecca soube que estava grávida e temia pela vida da criança, ou seja, a minha vida. A cada dia ela se preocupava mais e mais sobre o que o seu pai dizia. Ele não dizia boas coisas acerca da criança. Ninguém sabia o seu segredo, exceto seus pais. Ela fugiu de casa, temendo que as pessoas descobrissem sobre sua gravidez. Vários meses se passaram e bateram na porta dos meus pais. Mamãe abriu a porta e viu uma pequena cesta com uma carta na porta. Esta carta era de Rebecca. Nela, ela pediu para criar a menina como se fosse sua e um dia contar quem era sua verdadeira mãe. Depois disso, os pais não souberam mais nada sobre Rebecca. Alguns disseram que ela havia saído do país, alguns que seu pai a havia trancado no palácio. Mas o fato era, mamãe e papai me amavam de todo o coração e eles nunca sentiram que eu não fosse sua própria filha. Mamãe disse em meio às lágrimas que um dia eles ainda teriam me contado a verdade e que agora, tendo aprendido tudo, eu mesma decidiria o que fazer. Eu vi como toda a situação era difícil para minha mãe. Enquanto papai estava tristemente sentado à mesa, mal contendo as lágrimas, eles pensaram que eu até iria querer sair e optar pela família real. E eu? Bem, eu coloquei a carta em uma caixa, fui até os meus pais e os abracei com força. Eu disse que eles eram queridos para mim e sempre seriam, não importa o que acontecesse. Não me mudei e não quero fazer parte de uma família rica, porém infeliz. Comigo estão as pessoas mais próximas a mim, que não partiram e me deram seu verdadeiro amor. Essa é a minha família, essa é a minha família real. Se gostou do vídeo, curta e deixe alguns comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação.